Começar, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos nos achegar agora na Tua presença, te adorar, Senhor, no trono de glória, como majestoso, Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Te agradecemos hoje pelo privilégio que é estarmos aqui. Peço que a Tua presença esteja aqui hoje ministrando aos nossos corações, tira todo impedimento, todo cansaço, toda distração, todo sentimento ruim que venha para impedir que cresçamos, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Usa o Teu vaso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo o ensino que começamos semana passada nós aprendemos como iniciar no caminho do Senhor, né? Como iniciar o andar com o Espírito Santo. Então, só para relembrar, aprendemos qual é o poder do sangue, que nos purifica do pecado, o poder da cruz, que mata a velha natureza e nos faz novas criaturas, e o andar com o Espírito, que é andar com o Espírito. E aprendemos assim, finalizando o ensino da semana passada, aprendemos a nos apresentar os nossos membros para serem usados como instrumento de justiça por Deus. E aí aprendemos a ficar prontos para iniciar o caminho. E aí é a hora de ir para o campo. E onde que a gente começa? Onde que primeiro lugar onde Deus quer usar-nos como instrumento, usar os nossos membros como instrumento do reino dele, amém? E esse lugar é a família. E hoje a gente vai passear um pouco sobre o propósito que Deus tem para a família, a importância da família para Deus. Hoje é algo que tem sido muito banalizado no mundo e dentro do meio cristão também. Daqueles que declaram a fé em Jesus têm banalizado esse propósito. Às vezes acham que a família é uma parte do dia a dia, né? É um pedaço da nossa vida, mas não entende a verdadeira importância disso. Então, essa ministração de hoje eu vou falar sobre família, mas vou falar principalmente sobre o matrimônio. Mas é uma palavra muito importante, tanto para os casados, tanto quanto para os que vão casar. E para a gente iniciar, vou falar sobre o propósito de Deus para a família. E para isso a gente precisa primeiro entender que Deus é o autor. A família é algo criado por Deus. Família é algo que é um projeto que vem do coração de Deus. Amém? E aí em Gênesis 1, 26, 28, a gente está com a projeção. Eu coloquei hoje na projeção os versículos que eu vou estar passando, que eu não preciso ficar citando aqui para a gente não parar. Mas vou ler. Gênesis 1, 26, 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, tal. E lá no final, e Deus o abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí Deus falando aqui: frutificai e multiplicai-vos. Então, quando Deus criou a família, é uma célula inicial do propósito da multiplicação. É o nosso primeiro campo de multiplicação. A gente fala muito sobre frutificar no reino, ganhar vidas para Jesus, são formas de frutificar, sim, mas o primeiro lugar onde a gente frutifica para o reino é na família, amém? Gênesis 2 também, 23, 24. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E é muito interessante essa passagem, porque Adão, como um primeiro homem, ele vem falar sobre a família, qual é o projeto de Deus para a família. E Adão nem tinha pai e mãe, e já estava falando sobre esse propósito principal de Deus, né? Largar pai e mãe para iniciar a nossa família. Ou seja, o projeto de Deus é que a gente nasce numa família, mas o projeto principal é que formemos uma família. Assim como Adão disse aqui. Deixando pai e mãe. Em Salmo 128, de 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Então, olha como, para onde que vai a promessa de Deus, as bênçãos de Deus sobre a primeira promessa sobre aqueles que temem ao Senhor e que obedecem ao Senhor. E ele vem falar sobre a bênção que ele derrama justamente sobre a família, falando que a sua mulher será frutífera, os seus filhos como plantas de oliveira, e você verás os filhos dos seus filhos, você vai presenciar o crescimento da sua família e as tuas próximas gerações, porque é o plano de Deus, é do coração de Deus, amém? Tem muitos outros versículos que falam sobre o projeto de Deus sobre família, falamos sobre 3 selecionados aqui, mas são muitos. Eu indico que pesquisem sobre isso, se houver dúvida, porque eu creio também que não há, amém? E hoje, um dos maiores problemas que a gente tem com relação à formação de família é a falta de propósito, de quem tem formado família. Por isso que, assim, essa palavra que é uma palavra, a gente vai falar sobre muitas coisas que muitos de nós temos ouvido durante muito tempo, principalmente os casais. Mas quem está casado precisa de algo que Deus vai fazer na nossa família, amém. Mas aqueles que ainda não casaram precisam entender, antes de firmar uma aliança, qual o propósito. Tudo na nossa vida precisa girar ao redor de um propósito maior. No nosso trabalho, na igreja, na nossa comunidade, na nossa vizinhança e principalmente na nossa família. Mas tudo precisa ser formado e focado num propósito maior. E hoje muitas famílias têm se perdido por causa dessa falta de propósito. Pessoas às vezes se casam porque querem sair de casa, porque querem ter liberdade. Às vezes se casam somente por paixão carnal. Outros achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas às vezes casam para terem relações. E se perdendo no propósito, porque nenhum desses motivos é o propósito verdadeiro que Deus tem para a família, e nenhum desses motivos mantém um casamento. E é por isso, um dos maiores motivos que a gente tem hoje para tantos casamentos frustrados, tantas famílias destruídas, tantas alianças quebradas, porque desde o início foi com falta de propósito. Então hoje, se você ainda não casou, ore para que o seu casamento faça parte de um propósito. E nós que já somos casados, a gente pode mudar a direção do nosso casamento e colocar ele aqui, justamente nessa palavra que a gente tem aprendido, no caminho do Senhor. Amém? Tudo na nossa vida precisa estar nesse caminho. E eu lembro que eu estava estudando essa ministração e eu lembro que, eu não sei se eu já falei aqui, que eu era louca para casar, né? Desde os 16 anos eu era louca para casar. E aí eu lembro que meu primeiro estágio eu já comprei coisa para fazer enxoval, e eu tinha em casa tudo para fazer enxoval, concha, pano de prato, panela, porque eu pensava em casar. E de lá para cá, eu tive algumas experiências assim de relacionamentos abusivos, relacionamentos que não eram projeto de Deus para minha vida. E relacionamentos esses que eu entrei e permaneci porque o meu foco estava no casamento, eu queria casar. E depois de muito tempo, depois de muito me frustrar, depois de muito ser ferida, depois de perder muito tempo da minha vida tentando andar, né, com os meus próprios passos, sem deixar Deus guiar a minha vida, foi que eu entendi que, até é engraçado isso, mas o meu foco era o casamento, mas o marido era só um detalhe. Eu comecei a perceber que eu não reparava se o marido estava bom, eu queria casar. Porque eu queria sair da casa dos meus pais, porque eu tinha um sonho de decorar minha casa do meu jeito, porque eu tinha um sonho de entrar vestida de noiva, porque eu queria ter filhos. Mas o marido e o propósito de Deus era só um detalhe. Até que um dia eu entendi que a minha família era algo que precisava nascer do coração de Deus e que através dela eu ia ser usada como instrumento. E aí tudo mudou na minha vida. Eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha guardado. Eu abri mão de tudo mesmo, até dos meus sonhos. Falei, Deus, eu com 23 anos,
Deus, eu aceito ficar para titia. Eu aceito que o Senhor não quer que eu case. Eu estou muito velha, 23 anos. E eu me entreguei, falei, Deus, esquece, eu não quero mais, eu abro mão desse meu sonho, porque eu entendi que o seu sonho é outro e que seja conforme a sua vontade. E por causa disso, agora eu quero ficar solteira e vou te servir, não quero nada que me peça isso. E aí eu pensei, lá no fundo, legal, vou ficar solteira, vai ser muito legal. Resumindo, 9 meses depois eu estava casada, tá? Aí Deus me deu meu marido, mas foi Ele que escolheu. É outra coisa assim, que eu vou falar aqui, e eu posso falar com muito temor e tremor por experiência. A gente vê, pastor falou sobre isso, é muito importante que a gente escute as ministrações e a gente vá, compare as ministrações, tudo que a gente escuta, com a palavra de Deus. E por isso que a gente precisa, tem muitos pregadores abençoados, muita coisa que a gente ouve hoje em dia, o acesso está fácil, mas a gente precisa reter o que é bom. E esses dias eu vi uma pessoa bem influente pregando e falando que Deus não faz parte da sua escolha. Deus não escolhe seu marido e sua esposa, essa escolha é nossa, a gente não pode jogar para Deus. E o que eu tenho para dizer é que isso é uma mentira. Porque primeiro que Deus faz o que Ele quiser, a gente não delimita o que Deus quer ou não quer. Depois porque a Bíblia fala que aquilo que a gente pedir, em nome de Jesus, Deus vai atender. Então, irmão e irmã, se tu tem um dedo podre, pede para Deus escolher, que Ele escolhe sim, tá? Essa escolha a gente pode entregar para Ele sim. E eu lembro que eu fiz isso, eu falei, Deus, eu cansei, eu te entrego e o Senhor escolhe. E na minha vida foi assim, um dia eu conto o testemunho todo, mas resumindo, não tinha nada a ver, não olhava para o Dudu com outros olhos, nem ele para mim, e foi Deus que trouxe ele. Deus me deu um sonho, esse sonho se concretizou exatamente depois, para confirmar que foi Deus que mostrou, foi Deus que colocou o sentimento no coração e Ele que escolheu. E hoje eu posso dizer que, apesar de tudo que a gente já passou, foi a escolha perfeita, porque eu tinha o dedo podre. Eu escolhia com a minha baixa autoestima, eu escolhia com o meu foco na coisa errada. Então, assim, peça para Deus sim que Ele pode fazer sim parte dessa escolha, ou confirmar ou não aquela vontade que está no seu coração, né? Abençoar ou não a nossa escolha, amém? Então a gente precisa fazer isso, colocar um propósito verdadeiro, firmar a nossa família no propósito. E qual é o propósito de Deus para a família? Lá em Apocalipse 21:3. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus é que nós sejamos o povo dEle e que nós sejamos irmãos de Jesus, logo filhos de Deus, logo a mesma família. O projeto de Deus para a família é formar a família eterna. Amém? E esse é o primeiro propósito. Por isso a gente precisa, quando tomar essa decisão, quando focar em formar uma família, entender que você está formando uma família e está se formando como pessoa para fazer parte da família eterna do Senhor. Amém? O segundo propósito de Deus com a família é amparar, formar e desenvolver o ser humano em um ambiente propício para o seu amadurecimento físico, mental, emocional e espiritual. Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, primeiro campo ministerial é a nossa família, que nos forma em todos os sentidos da nossa vida. Nesse versículo, Deus falando claramente que é função dos pais falar sobre a palavra, ministrar essa palavra aos filhos. Então, quando Deus estabelece essa ordem dentro da família, essa ordem também hierárquica, é para que haja essa passagem de ensinamento, para que Ele nos use.
E é na família que a gente aprende com os nossos pais tantas coisas, os caminhos. A palavra fala que ensinar o caminho às crianças, quando elas forem grandes, elas não vão se esquecer. E é tudo que você ensina para a criança. A voz que o pai e a mãe têm para a criança é lei. Claro que existe a desobediência, existe muitas vezes a rebeldia, mas quem imprime isso no coração dos filhos e na mente dos filhos são os pais. É a nossa função primordial, formar esses seres humanos. E aí na família a gente aprende a tratar todas as áreas da nossa vida, porque na família que nós passamos as maiores provações. Quem casou, quem é casado, até quem é casado há pouco tempo, principalmente, vai entender que eu até brincava muito, falava, gente, o primeiro ano de casamento é para testar o fruto do Espírito na nossa vida. Testar a bondade, o domínio próprio, a paciência, meu Deus. Porque é o lugar onde a gente se abre, onde a gente não consegue, você muitas vezes consegue mentir para as pessoas lá fora, consegue ter uma vida com máscaras, mas dentro da sua família, quem é sua família te conhece. E é nesse ambiente familiar que nós aprendemos a perdoar, que nós aprendemos a respeitar, que nós botamos em prática o fruto do Espírito, porque é muito mais difícil ter domínio próprio dentro de casa do que fora, porque a intimidade, infelizmente, ela estraga muita coisa. Quando a gente casa, o marido é a pessoa que a mulher mais ama, e a mulher é a pessoa que o homem mais ama. Mas por incrível que pareça, a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que mais dá raiva na gente. E o nosso caráter é tratado. E é ali que o diabo vai querer ressuscitar lá o velho homem, que não tem como, e vai querer fazer com que neguemos a nossa nova criatura. E não pode acontecer, amém? E é na família que a gente aprende a ser usado como... É um campo de treinamento também para ser enviado. Porque é dentro de casa que a gente aprende a exortar com amor. É onde a gente aprende a disciplinar com amor. A entender muitas das vezes quando Deus nos disciplina, quando Deus nos exorta. E entender que isso é o amor de Deus e entender por que a gente faz. E tudo isso acontece dentro da família, amém? E outro propósito de Deus para a família é dar uma base sólida para a sociedade. E aqui, dentro de dar uma base sólida para a sociedade, eu juntei com dar uma base sólida para a igreja do Senhor. Porque uma igreja uma família santa é uma igreja santa. Uma igreja santa é formada de várias famílias santas. Uma família que é firmada no Senhor, no propósito de Deus, onde os filhos são submissos aos pais, são submissos a autoridades, são pessoas que vão ser submissas no trabalho delas, onde se trata a honestidade, vão ser honestas onde forem, onde os namoros são santos, onde as escolhas são bem feitas, e isso tudo, a gente sabe que a sociedade está se perdendo, porque filhos fora do casamento, prostituição, adultério, tudo isso são resultados da família corrompida. E por isso, um dos propósitos do Senhor é esse, é dar uma base forte para a sociedade e para a igreja, amém? Em 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, aqui nesse esse capítulo de 1 Timóteo, ele vem falar sobre o episcopado, né? Quem almeja o episcopado, quem almeja em ser um pastor, em cuidar de uma igreja, cuidar de ovelhas, e ele vem dar algumas instruções para quem tem esse chamado. Só que lembrando que quando ele fala disso aqui, ele fala sobre o pastoreado e sobre o bispo, mas ele também deixa muito claro que ele é o padrão dos fiéis. Então, isso eu estou falando para que a gente não pense, não, mas isso é só para bispo, para mim não serve. Não, se ele é padrão dos fiéis, o padrão a ser seguido. E aí, no versículo 4 e 5, ele diz assim, que o bispo governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Então, aqui a gente vê o propósito do Senhor da família ser essa base da igreja e da sociedade. Quantas pessoas estão dando murro e ponta de faca porque o ministério não anda, porque Deus, o Senhor não me usa. Deus, por que eu não sinto sua unção? Por que eu não consigo entender o seu propósito para mim? Por que eu não entendo a minha identidade?
porque você não está cumprindo com o seu papel e o propósito de Deus dentro da sua família. Porque é muito pesado, é muito forte quando ele fala: aquele que não governar a própria casa não pode cuidar da igreja de Deus. Então, assim, homens principalmente, reflitam sobre isso. Se você não está governando a sua casa, não vai governar, não vai fazer parte desse ministério dentro da igreja de Deus. Você pode até tentar, mas não vai fluir, não vai se sustentar. Não vai. E se sustentar, quantas vezes as pessoas que se dispõem ao ministério ganham tantas vidas e perdem a própria família? Porque uma das principais características, uma das principais coisas que a gente precisa focar para que os nossos filhos sejam ganhos para Deus é o nosso testemunho. É ser em casa o que a gente é na igreja. É praticar aquilo que a gente prega. Amém? Nós temos que ser carta viva dentro e fora de casa. Porque se a gente não ganhar os nossos filhos, vai ser em vão ganhar qualquer pessoa fora. Amém? Então, falando sobre o caminho, falando sobre tudo que Deus faz quando Ele entra na nossa vida e o propósito dEle começa a se firmar. A primeira consequência da nossa santificação, do nosso renascimento, a primeira consequência que a palavra e o evangelho traz para a nossa vida, que é a intenção da palavra trazer, é a restauração familiar. Tá? Em Malaquias 4, de 5 a 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. É projeto de Deus a restauração familiar. É converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus nunca, você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento que Deus quebrou uma aliança. E temos quebrado a aliança dentro do casamento, divórcio entrando no meio do povo de Deus. Eu não sei qual a sua situação que esteja passando hoje, por mais difícil que pareça, mas entenda que é propósito do Senhor, é consequência do Evangelho, a restauração. Deus deseja essa restauração. Amém? A restauração da nossa comunhão entre os filhos, restauração, uma coisa que eu escuto falar, e eu falo assim, antes mesmo de ter conhecimento da palavra de Deus, eu nunca entendi isso. Irmãos que não se falam, irmãos que viram a cara um para o outro e ficam anos sem se falar, filhos que deixam de falar com os pais, pessoas que matam aqueles do próprio sangue e na própria vida, e outros que usam a palavra de Deus para justificar isso. Mas a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Existe, mas não está querendo dizer que seus irmãos não podem ser os mais chegados, eles precisam ser. Amém? E Deus vai enviar outros irmãos em Cristo que vão ser mais chegados do que seus irmãos. Mas nós precisamos nos achegar aos nossos irmãos, aos nossos pais e aos nossos filhos. Amém? E a gente vai fazer isso vivendo a vida familiar com propósito. Pedindo: Deus, revela o teu propósito. Eu quero que seja para o teu propósito. Vai ser difícil, vou ter que matar o meu orgulho. Talvez pedir perdão por algo que você acha que não tenha que pedir, mas se Deus está te dando esse entendimento hoje, de reaproximação, de reconciliação, faça, porque é a vontade de Deus. Amém? E aí, falando sobre viver a vida familiar com propósito, eu vou falar agora sobre os papéis dos cônjuges, né? O papel da mulher e o papel do homem. É um assunto muito vasto. Todo mundo aqui que já fez curso sabe que a gente pode fazer 30 cursos, a gente está sempre aprendendo algo a mais. É muito grande. Então, assim, claro que eu não vou falar tudo, mas a gente vai passar um pouco. Se você sabe, vamos refletir, porque Deus quer falar e a gente precisa praticar a palavra. A gente ouve. Até falei isso para a pastora, talvez, coisas que todo mundo já ouviu, mas Deus está trazendo porque a gente precisa botar em prática. Amém? E aí, falando sobre o papel da mulher, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora
idônea, aquela que ajuda, aquela que dá conta. O significado da palavra fala sobre aquela que cumpre com o papel ao qual foi chamado, né? Idônea, ela é excelente. Ela não é só uma auxiliadora qualquer. É a melhor. Amém? E aí, falando sobre esse papel de auxiliadora, a gente precisa entender alguns pontos. Nós, mulheres, e os homens entender esses pontos na posição da mulher. E o primeiro que a gente precisa focar é a dignidade da mulher, tá? Entender que nós somos auxiliadoras, isso não significa ser objeto de trabalho, não significa ser empregada, tá bom, maridos? Não somos empregados. Mas é auxiliadora, estar junto. Quem auxilia, uma coisa que eu aprendi, e quem me conhece me perdoa, mas olha, uma coisa que eu tenho uma raiva na minha vida, eu nunca vou fazer com ninguém, mas se fizer comigo, me dá uma raivinha. Mas é raiva santa, tá, gente? É você pedir ajuda para uma pessoa. Não, a pessoa te pede ajuda e você vai ajudar e a pessoa para de fazer. Me ajuda a fazer isso aqui? Ajuda. Aí a pessoa senta e vai ver televisão. Não. Então a gente tem que entender que isso é o auxiliar, ele está ali junto. Então, quando a gente é auxiliador, é isso. Não significa que o marido vai sentar e a mulher vai fazer tudo. Não, querido, auxiliadora. Quem ajuda você a fazer algo. Amém? Então, eu não gosto. Nossa, tanto que se alguém me pedir, se eu pedir ajuda para alguém, mesmo que dê uma preguiça, eu falo, não, eu preciso fazer junto, porque é horrível pedir ajuda e deixar fazer tudo. Ajuda é ajuda, tá? Então, a gente precisa manter isso. Homens, mantenham isso na mulher de vocês, a dignidade da mulher. Esse auxílio não pode ferir a dignidade da mulher. E mulheres, sejam auxiliares sem entregar também a sua dignidade. Entendam que nós somos filhas de Deus, imagem e semelhança do Pai. A gente não é pouquinha coisa não, se dê valor, tá? Mas dentro do propósito do Senhor. Aí tem a questão do posicionamento da mulher. A gente tem que entender que a gente é auxiliadora, a gente precisa cooperar, a gente precisa contribuir, mas a gente não pode tomar o lugar do homem. E muitas das vezes a gente é instrumento de deslocamento desses papéis dentro de casa. Como eu falei, se eu fizer e meu marido deixar de fazer para eu fazer sozinho, eu não estou sendo auxiliar, eu estou tomando o lugar dele. Porque Deus, quando criou o homem, ele falou para ele governar sobre todas as coisas. Adão tinha função, ele tinha que dar nome para todas as coisas, ele tinha que cuidar do campo, ele tinha que fazer tudo. E aí, ele não deu conta, Deus foi lá e fez Eva. Veio auxiliar. Mas Eva não tomou o lugar de Adão. Porque no dia que ela tomou, quando ela tomou decisão sem consultar ele, deu no que deu. E está todo mundo aqui pagando. Então, assim, não podemos tomar o lugar do homem. Homem, não deixe com que ajude. Muitas das vezes, isso é consequência do posicionamento do homem também. Às vezes, a mulher toma o lugar do homem porque o homem se submete. A gente ouve isso muito. Eu faço, porque se eu não fizer, ninguém faz. Então, homem, às vezes você está acusando a sua mulher, mas ela está fazendo porque você não está fazendo. Então, dê lugar para a auxiliadora, mas sem abrir mão do teu lugar. Amém? E a gente, um outro engano que a gente escuta muito é que esse tipo de posicionamento tem dado certo. Eu já ouvi de pessoas cristãs falando, olha, lá em casa deu certo. Meu marido cuida das crianças, meu marido faz a comida, meu marido faz tudo, tal. Mas assim, não dele ajudar, isso não é a questão. Isso aqui não tem nada a ver com o posicionamento. Mas você vê claramente que a posição, a cabeça da casa, quem decide, quem provê, quem comanda a casa é a mulher, e o marido está lá fazendo tudo o que ela quer. Não, mas deu certo desse jeito. Deu, porque ele se acomodou na carnalidade dele, folgada e preguiçosa, e pecaminosa, e ela se acomodou, porque não quis morrer para ela mesma, para se submeter. Deu certo, que lindo. Deu não, os frutos virão. Hoje, assim, não falando sobre qualquer outra causa, mas psiquiatras, psicólogos falam muito. Uma das grandes causas de inversão sexual dentro da família é por causa da inversão de referência.
Deu certo para você? Deu. Mas a tendência do menino é se espelhar naquele que é a cabeça de casa. Aí ele vai se espelhar na mãe. Então, assim, é só um exemplo de um fruto ruim que pode surgir desse mau posicionamento. Amém? Então, assim, só relembrando, homens, se tá, é muito tranquilo, assim. Eu lembro, assim, eu passei até isso em casa. Eu tomava a frente de muita coisa. Aí o Dudu, ele é muito paciente. Para não brigar comigo, não é porque ele era folgado. Para não brigar comigo, ele deixava. Até que teve um dia que eu resolvi ser mulherzinha e fiquei indignada. Falei, pelo amor de Deus, eu faço tudo. Vou dar um exemplo, mercado. A gente também tem que se colocar como parte frágil. Eu vou ajudar. Mas eu ia no mercado, gente, eu separava tudo, corria para o outro lado, pegava todas as sacolas e saía. E ele atrás, ó, a mão no bolso. E rindo, né, pensando, olha a doida. Ela não deixa nem eu carregar, vai lá carregar só. Um dia eu falei, por favor, eu sou frágil, carregue. Ele falou, você nunca deixou eu carregar. Então, assim, é necessário que a gente deixe essa vaga aberta na nossa casa. E homens, vocês tomem posse dessa vaga. Amém? E aí, algumas atitudes básicas que a gente precisa ter, nós mulheres, para que o propósito do Senhor se estabeleça em casa. E para que aconteça tudo isso que eu falei, o primeiro é a submissão. Já até entrei no assunto, mas eu já falei sobre isso aqui também, tá, gente? Mas é muito importante. Quando você vai no dicionário, procurar a palavra submissão. E é horrível a descrição. E muita gente se baseia no que está no dicionário. Ser submissa, assim, resumindo, é como se fosse assim, ser humilhado, se colocar debaixo de uma opressão e parar. Gente, isso é o que o dicionário diz. Isso não tem nada a ver com a tradução e o significado do grego original da Bíblia, tá? A palavra na Bíblia de submissão, que significa, o nome da palavra é upotasso. Então, lá no original que foi escrita a Bíblia, lá no grego, significa reconhecer a liderança de. Ou seja, a submissão, alguém não te submete a ele. A submissão, ela é ativa da nossa parte. A gente se submete. Nós reconhecemos a liderança de. E não é um posicionamento de valoração. Não é você se colocar abaixo como menor, como menos precioso, menos valoroso. É uma relação de governo, de organização. Então você se coloca debaixo da autoridade da pessoa. Mas para Deus, mulheres e homens têm o mesmo valor. Amém? E Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí em 1 Pedro 3, 1, 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aqui, a palavra falando que devemos ser submissas, assim como a igreja é submissa a Jesus, sabemos que essa submissão é em amor. Como igreja, a gente sabe que a sua submissa a Jesus é em amor, é voluntária. Nós, como igreja, nos submetemos de forma voluntária. Então, as mulheres precisam se submeter dessa forma, de forma voluntária, amém? E aqui falando sobre o poder da submissão. Ah, mas você está falando isso, mas se meu marido não é cristão, como é que eu vou me submeter? Você vai se submeter. Porque a palavra não fala se submeta aos seus maridos se eles forem cristãos. Não, se submeta ao seu marido. Se ele não é ganho por causa da sua submissão, ele vai ser ganho. Mulheres se convertem e chegam em casa querendo mandar no marido. Você precisa se arrepender, Jesus está voltando, você vai para o inferno, vai para a igreja hoje comigo. Não é assim que você vai ganhar o seu marido. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, apesar de vir o pecado, a natureza adâmica pecadora, mas na nossa natureza principal, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus fez os homens, é da natureza do homem, como imagem e semelhança de Deus, é da natureza dele ser autoridade, governar. Está no DNA, aquele DNA que veio de Deus, do sopro, é governar. E o da mulher é ser submissa. Hoje as mulheres têm essa dificuldade, os homens têm dificuldade porque entrou o pecado.
Mas no princípio não era para ser assim. É por isso que quando Deus fala aqui que é para as mulheres ficarem caladas e pelo bom comportamento ganhar os homens. Porque não é pela palavra, não é da natureza do homem obedecer à mulher. É difícil isso, gente, a gente entender, mas a gente precisa entender. Eles bloqueiam, acho que tem um bloqueio. Eu já ouvi homem falar que desliga. A mulher começa a falar, ele desliga. Puf. Tá lá, sabe, assim, a chavezinha de desligar e botar no mudo. Então não é pela nossa palavra. Podemos, então tudo vai ser feito como vontade do meu marido? Não, gente. É auxiliadora. A palavra submissão, ela também significa você estar sob a mesma missão. Então você é auxiliadora do seu marido, você se coloca debaixo dos projetos dele, você se coloca debaixo dos propósitos de Deus para ele, do ministério dele, da função sacerdotal dele, você toma para você essa missão. É todo sonho, você está falando que os sonhos dele vai ter que ser os meus? Não estou falando isso só. Porque como auxiliadora, você pode ser usada por Deus para entrarem no consenso de sonhos comuns, propósitos comuns. Isso tudo é conversado. Nós somos auxiliadoras quando também nós somos usadas pelo Espírito para mostrar um caminho correto para o nosso marido. Para demonstrar em amor, exortar com sabedoria, assim como Provérbios 31 fala, que a instrução da bondade. A mulher que é auxiliadora, ela fala, e na língua dela está a instrução da bondade. Nós somos auxiliadoras, como também podemos instruir os nossos maridos. Mas se for com bondade, através do Espírito, eles vão escutar, mas não de forma autoritária, amém? Então, isso é só uma forma, assim, muita gente fala assim, um homem é o cabeça, porque os papéis se a gente resumir o papel do homem e da mulher é esse. O homem, ele é o cabeça e a mulher é a auxiliadora. E a gente ouve falar muito, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E aí as mulheres usam isso para ser Jezabel e manipular. Não, mas com sabedoria auxiliamos eles pelo caminho correto. Amém? E aí, a primeira atitude é a submissão, para sermos mulheres conforme a vontade de Deus. E a segunda atitude é ter o espírito manso e tranquilo. Em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quem é esposa sabe que você quer alguma coisa do seu marido. Eu não estou ensinando a conseguir coisa do marido não, tá? Eu estou falando de cumprir com o nosso papel. Mas se você fala gritando, sendo grossa, sendo autoritária, e se você fala com espírito manso e tranquilo, qual a chance dele ouvir um dos dois? Eu já falei aqui. E aqui Deus está falando o quê? Que não seja somente o enfeite exterior, o adorno da mulher. Ele não está dizendo também que não devemos nos enfeitar também, tá, gente? Vamos se arrumar, tomar banho, depilar, né? Ficar cheirosinha, bonita, malhar, emagrecer, ou ficar mais cheinha, depende do gosto do marido. Ele que manda. Mas a gente tem que entender que tudo isso que é externo é corruptível. A nossa juventude vai embora. Tudo que está bonitinho, a lei da gravidade vai levar. Você pode até pagar, gastar com umas cirurgias plásticas para ir contra, mas vai chegar uma hora que vai. E o que vai ficar? O incorruptível. O que vai levar essa aliança a nunca se quebrar é o que ele fala aqui, que é o espírito manso e tranquilo, que é isso que é de grande valor para Deus. Amém? Então, assim, a gente escuta muito, meu Deus, aquele casal, aquela mulher perfeita, maravilhosa, como que ele largou ela, como que ele traiu ela? Porque às vezes ela é igual sepulcro caiado, né? Então, assim, por fora é aquela coisa linda e por dentro é podre. Então, não se engane achando que homens se seguram e que beleza, tudo aquilo que é exterior segura o marido, não segura. O que segura é o que é interior. E voltando novamente, eu não vou ler porque é muito grande. Provérbios 31. Nós mulheres precisamos meditar em Provérbios 31 e entender tudo que Deus manda que façamos lá para sermos mulheres virtuosas. A lista é enorme, dá até desespero. Mas a gente tem que entender que se Deus manda é porque Ele nos capacita para cumprir. Deus criou o homem
Isso é segundo eu, tá? Deus criou o homem, aí falou assim, governe sobre todas as coisas, que não é pouco. Na verdade, é muito trabalho, né? Governe sobre todas as coisas. Aí viu lá que estava ruim o negócio. Aí vamos mandar uma auxiliadora porque ele está precisando de auxílio. E aí ele manda uma lista de coisas para a gente fazer para auxiliar esse homem. Porque a gente está só auxiliando eles a governar sobre todas as coisas, gente. Essa é a primeira dama do reino, não é pouca coisa não. E é dar conta de tudo. É dar conta de nós mesmos, é dar conta da casa, é dar conta do marido, é dar conta dos filhos, é dar conta de ser instrumento de Deus fora de casa, na rua onde você for. Ou seja, é sermos a imagem e semelhança de Jesus. Amém? E a mulher que ela não se submete ao marido, ela comete esse pecado de rebelião. A Bíblia fala que rebelião é como se fosse feitiçaria. Então, feminismo, por exemplo, o feminismo tem entrado no meio cristão, porque o nosso racional, a nossa lógica apoia o feminismo. Mas entenda uma coisa, aquilo é o que entra no seu coração, aquilo é o que entra no seu entendimento, então você vai cair no seu próprio entendimento, porque a palavra de Deus não muda. Independente do que a gente entenda ou do que a gente sinta, como eu falei semana passada, o reino não muda por causa do nosso sentimento, a verdade é uma só. Então, eu vou ser insubmissa porque é assim que eu entendo, assim que eu me sinto bem. Beleza, mas você está cometendo pecado de rebelião, é o mesmo pecado que Satanás. É pesado, a gente precisa ser crente de verdade em casa. Amém? E é engraçado, né? Como eu falei que tem muitos casais que falam, deu certo essa dinâmica aqui em casa, mas muitos casamentos talvez até nem se separem. Mas eu não vou separar porque eu casei para sempre. Mas você vive o inferno dentro da sua casa. Deus não se agrada. Tem mulheres que casam, eu estou falando isso porque assim, eu convivi, assim, eu testemunhei de perto isso, infelizmente. Mulheres que casaram, e eu estou falando de mulher porque eu estou indo em mulher. E ela casou para estar casada. Não casou com um propósito verdadeiro. Eu vou casar porque eu tenho um propósito na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, um propósito em Deus aqui em casa. Não, eu casei para estar casada. Se minha vida está um inferno, se meu marido chora todos os dias quando ele deita, de arrependimento, quando ele fala, Deus do céu, vou ter que segurar essa mulher até a morte. Mas pelo menos ele está comigo. Minha querida, você não tem vitória nenhuma. O fruto do pecado é a morte. É pecado. É pecado isso. Amém? E em 1 Pedro... Não, desculpa, tá, gente? 1 Pedro é o que eu falei agora, tá? Em Gálatas 5:22... Como que nós conseguimos, como mulheres, cumprir com tudo isso que Deus tem falado? Como conseguimos ter o espírito manso e tranquilo? Como eu consigo me submeter ao meu marido como Deus se submete, como a igreja se submete a Jesus? Como que eu consigo tudo isso? Tem um estudo? Não, a gente medita na palavra, a gente aprende a vigiar as nossas atitudes, mas a gente não vai conseguir isso sozinho, a gente só consegue através do Espírito Santo. Como eu falei, a gente está aqui nesse bloco de estudos que é o caminho. E é o caminho do Espírito. E em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu falo mansidão porque eu sou mãe e sou esposa. É difícil ser mansa. E aí isso aqui também vai de encontro, isso é espiritual e vai de encontro até o que a Lohane falou na última ministração dela. É a ética. Então a gente anda junto, a gente anda no vigiar as nossas atitudes, usar o domínio próprio para fazer o que é certo, e também para ver onde está faltando manifestação do Espírito, para me colocar diante de Deus e clamar pela misericórdia dEle, clamar para que o Espírito de Deus venha, nos capacite e Ele frutifique isso na nossa vida. Amém? E só assim, nós mulheres vamos conseguir cumprir com o nosso papel. E fora esses, gente, várias.
como mulheres, para dar um bom testemunho, cumprir com o propósito de Deus, sermos auxiliadoras, sermos aquela que anima os nossos maridos, sermos a confidente, sermos a amiga, sermos aquela que traz a alegria para o dia. Tem maridos que querem pegar hora extra porque não quer ir para casa, porque não aguenta a cara da mulher, porque chega em casa e a mulher está reclamando. A Bíblia fala da mulher briguenta, que é uma tortura. Resumindo, o que a palavra fala é que é uma tortura. E que é impossível segurar a mulher briguenta. Se o cara percebe que a mulher é briguenta e não tem como ele segurar ela, ele perde. Ele é ferido na natureza de governo dele, de autoridade. E fere ele. E aí muitos nem tentam, desistem. E a gente precisa lutar contra isso. Eu me arrumo toda, eu sou toda linda, cheirosa, sim, mas com um bico desse tamanho. Eu lembro que o Dudu, assim, eu fico dando testemunho, gente, mas misericórdia na minha vida, tá? Eu melhorei muito, né, Dudu? Eu melhorei, gente. Mas, nossa, precisa mudar muita coisa. Mas quando eu lembro a praga que eu era quando eu casei, gente, eu lembro que eu chorava porque todos os sonhos do meu marido ele contava para a mãe dele. Ela sabia tudo antes de mim, tudo. Chegava lá, os dois tinham montado uma loja e eu não sabia. Chegava lá, gente, eu vou ter que contar, uma loja de lingerie. Meu marido abriu uma loja de lingerie com a minha sogra. Pegaram um desfile, uma mulher vai desfilar lá. E aí, não ele, a minha sogra decidiu, eu também não fico sabendo. Mas o que acontece, gente? Mulheres, vocês sabem. Imagina eu sabendo de um negócio desse. Eu surtava. Você está louco? Você não vai fazer isso. Loja de lingerie para ficar vendo todo mundo com os peitos de fora? É isso que você quer? Ou então ele abriu outra coisa com a mãe dele. Mas você só quer fazer tudo com a sua mãe e eu. E eu sofria. Até que um dia ele falou, sabe por que eu não te conto? Porque tudo que eu te conto vira briga. Tudo. Vocês vão me dar razão para a loja de lingerie. Mas até chegar na loja de lingerie, gente, eu dei piti por causa de um monte de coisa. Sem sentido, porque eu tinha ciúme, porque, às vezes, por competir, né? Outro erro de muita mulher, em vez de ser auxiliadora, a gente compete com o nosso marido. Em vez de ficar feliz que o nosso marido vai ser bem-sucedido e ganhar mais, não, ele não pode ganhar mais do que eu. O que é isso, gente? A vitória dele é a tua vitória. Eu quero é que ganhe muito, fique rico, milionário. O que eu quero é não trabalhar e viver. Senhor, sua filha está pronta. É isso. E quando ele me contou isso, eu entendi. Como é que você divide seus sonhos com alguém que só entulha? E só entulha. Aí eu peguei e tive que prometer para ele. Não, então eu prometo que eu não vou fazer mais bico, eu não vou brigar. Me conta tudo. Mas me conta tudo. Aí comecei a ter que trabalhar o domínio próprio. Eu gosto de tudo? Não, eu não gosto. A loja, a gente brigou muito tempo por causa da loja, porque eu gritava, eu dava piti, eu surtava. Até que um dia eu sentei, calmamente, com espírito de mansidão e tranquilidade, e mostrei para ele como me feria ele ter uma loja de lingerie. Naquele dia ele falou assim, é isso que você sente? Esquece, a partir de hoje eu nunca mais piso lá, tô fora. Foi assim, gente. Passei 2 meses sem dormir, chorando, vendo peito, e era só ter conversado. Então, mulheres, mansidão e tranquilidade. Vocês vão não conseguir o que você quer, mas vão edificar a casa de vocês. Amém? Eu falo isso porque tem umas mulheres que ficam, não, deixa eu usar isso aí para dar golpe no marido. Não, não é para dar golpe. Então, a gente precisa cuidar da casa, cuidar do marido. Mas eu trabalho o dia inteiro, tem que dar conta da casa. Se você não dá, você instrui alguém que pode te ajudar em casa. Mas o pastor fala muito, é papel do homem governar. Na verdade, quem tem que tomar a frente das coisas em casa é o marido, sim. Mas hoje em dia, até porque desde os ensinos já foi tudo muito quebrado. Hoje a gente pega o marido não sabe fritar um ovo. Como é que eu descanso e deixo mandar na janta? Então, outra coisa, mães e pais, ensinem os filhos de vocês a serem o marido que governa. Ensinem a dar conta de uma casa. Porque aí a mulher deles vai poder auxiliar e não ter que comandar a casa. Não que seja errado, a Bíblia também fala em Provérbios que a mulher virtuosa administra as coisas, administra a casa. Mas isso é com consentimento. Lembrando que a autoridade, gente, a autoridade do homem, ele é o cabeça da casa. Mas assim como qualquer organização em que existe o cabeça, o líder, não é porque ele é o cabeça que ele faz tudo, ele pode delegar.
A gente até brinca, o pastor uma vez falou, né? Falou pro Dudu, você tem que comandar a sua casa. E você que tem que decidir o que vai ser a janta, decidir tudo na sua casa, porque você é o cabeça. O Dudu, tá certo, pastor, é isso aí. Posso delegar? Ele falou, delego para a Gisele decidir o que a gente vai comer. Então, é tudo organização. Mas sim, a palavra final é do marido. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar muito, até com relação aos nossos filhos. Fica nessa briga de quem manda. Lá em casa é uma coisa que não existe. Os meus filhos chegam, me pedem uma coisa para o Dudu, não vem me pedir, não, que a primeira, nem cai nesse conto, porque eu fazia com a minha mãe, né? Já fui filha, eu sei como é que é. O pai não deixa, mãe, deixa tal coisa, nem conta que o pai não deixou. Aí deixa, vira aquela briga entre os pais. Lá em casa, a primeira coisa, já falou com seu pai? Já, ele não deixou. Eu falei, está me perguntando por quê? Se ele não deixou, não, é não. O Daniel brinca, ele fala, feministas, vocês vão morrer com isso. Mas o Daniel fala que em casa quem manda é meu pai. E amém, é isso mesmo. Porque o importante é o que está na palavra. Amém? Eu sou mais brava, mais chata, mas ele que manda, tá, gente? Ele é bonzinho assim, mas ó. Agora, tem muita coisa para falar sobre mulher, gente. Andem cheirosas, se arrumem, se preocupem com gosto. O mundo ensina assim, você tem que se gostar. Você não pode querer agradar o seu marido, quem tem que gostar é você. Eu quero andar com decote, meu marido não gosta, mas quem tem que gostar sou eu. O mundo ensina isso. E não é. A Bíblia fala que o corpo da mulher pertence ao homem, eu vou chegar lá. E o do homem pertence à mulher, então sim, você tem que se arrumar para o seu marido. E é muito agradável, gente, porque a partir do momento que a gente leva a família como propósito, eu não vejo, assim, a gente precisa se submeter ao marido como a igreja Jesus. O maior foco da igreja não é agradar a Jesus, porque eu como igreja, o que eu mais quero nessa vida é agradar ao Senhor. Então a gente precisa querer agradar ao nosso marido. Outra coisa também que eu lembrei aqui, que Deus ministrou muito na minha vida, que é muito, muito bom ficar lendo, falando sobre tudo isso, imaginando o marido perfeito, o marido que assume a autoridade, o marido que é sacerdote, e que é sábio, e que é manso. É muito fácil, mas cada um tem a sua realidade, cada um tem suas provações, cada um tem sua dificuldade, tem a sua pedra no caminho. Mas Deus é tão perfeito que Ele não fala assim, mulheres, se submetam aos seus maridos. Deus, Ele dá uma referência. Se submeta aos seus maridos como a igreja Jesus. Ou seja, independente de quem seja o seu marido, de que ele faça, você é a igreja e ele é Jesus. Você vai ver Jesus nele. Ele pode brigar, pode ter problema com álcool, talvez tenha outros problemas em casa, você vai ganhar seu marido ainda para Jesus, não sei. Mas se você olhar para ele e ver Jesus, você vai conseguir se submeter. Amém? E a palavra vai se cumprir. Se ele não é ganho, ele vai ser ganho. Então veja, busque isso, peça para o Espírito Santo dar essa visão. Eu preciso ver Jesus no meu marido. E tudo que você fizer, você vai fazer de bom grado, porque você não vai esperar nada em troca. Porque Jesus a gente não espera nada em troca, Ele já se deu. E aí agora eu vou entrar no papel e você vai entender por que marido é comparado à mulher. A gente não quer nada de Jesus porque Jesus já se deu a vida dele, já se entregou por nós. E vocês vão entender que o marido já fez a mesma coisa. Amém? E aí o papel do marido. 1 Coríntios 11, 3 e 9. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Então vem o feminismo aí querendo comparar tudo. Gente, vai olhar para essa pessoa do lado e vai falar assim, eu fui criada por causa dele. Graças por isso, é por isso que a gente precisa ver Jesus. É por ele que fomos criadas, amém? Quando o homem ele casa, quando ele se entrega, independente da realidade, eu já falei isso para algumas amigas que estavam sofrendo, falando, meu marido não me ama. Não, eu tenho certeza que meu marido se arrepende. Gente, olha, isso vale para a mulher, para o homem também. Olha para aquela pessoa do seu lado e entenda que ele largou pai e mãe, ele largou tudo. E é com você que ele dorme todas as noites. A vida dele é para você. Quando o homem vai trabalhar e trazer provisão, é para você.
Ele passa o dia na rua, é tudo em função de ti, é entregando a vida por ti. Por isso que a gente precisa ver Jesus, porque Jesus se entregou e o marido se entrega todos os dias. O papel do homem é muito pesado. Ele fala aqui, o homem precisa ser o cabeça da mulher. Como Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça da igreja. E o que Cristo fez? Se entregou. E o homem se entrega. Amém? E dois problemas muito grandes que acontecem com o homem, eu falei sobre ele não assumir o papel, é a questão assim da iniquidade dentro do casamento. Porque ou o homem se abstém do seu papel e se coloca na posição de submissão da mulher, entrega mesmo, deixa a mulher fazer tudo, porque é por lugar de zona de conforto. E aí ele abre mão do papel dele, ou ele quer assumir o papel dele por ele mesmo, da forma errada, com autoritarismo, com violência, querendo impor a submissão do dicionário na mulher. E homem de Deus, se você está fazendo isso, mesmo que seja com a intenção, mas a Bíblia manda eu ser cabeça, minha mulher não abaixa a cabeça, então eu tenho que me impor. Você também está pecando, porque Jesus não se impõe sobre a igreja. Se Jesus é Jesus, ele se mantém em Jesus, ele se manteve cumprindo com o propósito dele, e a igreja, se quiser, se submete. Maridos, se posicione, achem um lugar de equilíbrio, um lugar onde você é o sacerdote, onde você é o cabeça da sua casa, mas sem imposição. Mas minha mulher é briguenta, ela grita, ela não sei o quê. Você entrega para Deus. Ora, porque se Deus não estiver em casa, nada disso que eu estou falando vai adiantar também. É o cordão de 3 dobras. Jesus precisa estar no lar. Peça paciência, peça o fruto do Espírito na sua vida, para que você cumpra esse papel. E é outra coisa que a gente precisa aprender. Muitas mulheres não se submetem porque estão esperando o marido tomar essa posição. Só que tem maridos que se recusam que estão cumprindo com a palavra, a tomar por força essa posição. É por isso que a gente precisa se submeter, por isso que essa posição é nossa, para que sobre a vaga. Então a gente facilita isso. Então tem mulheres que eu sei que, mas meu marido é muito grosso, meu marido quer se impor de uma forma errada, e eu não aceito isso, porque vai contra a minha carne. Talvez, olhe para o que você está passando para ele. Quando eu casei, o Dudu falava para mim todo dia, baixa a bola. E eu indignada, porque ele tinha que falar que me amava todos os dias. Mas ele ficava mandando eu baixar a bola. Ele estava certo? Talvez não, mas ele não tinha outra opção. Porque se ele estava mandando eu baixar a minha bola, é porque minha bola estava cheia, né? Então, eu precisava. E eu percebi isso. O Dudu, não se ache muito não, tá? Ele é muito manso. Ele não briga, ele não vai de frente. Dudu não briga no futebol. Ele não perde o controle. E como é que ele lidava com uma pessoa que era assim? Ele virava. Quantas vezes ele me deixou falando sozinha? Eu surtava. Porque ele não tentou impor isso. E eu percebi que ele não assumia, porque teria que ser por violência. Então eu tive que ajudar ele a assumir a posição dele, me submetendo. Porque ele estava cumprindo o papel dele, que ser Jesus em casa, eu não estava. Amém? Então o homem precisa achar esse lugar de equilíbrio. E o espelho é Jesus, ele é a referência. Seja como Jesus, para que a sua mulher seja como a igreja. E aí, o primeiro papel do homem é ser o cabeça, como eu falei. O segundo, amar a sua esposa. Em Efésios 5, 22 a 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí Colossenses 3,19, maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Então ame a sua esposa e não trate mal, não trate com... Outras versões fala amargura, fala versões modernas grosseria, mas é tudo não tratar com rispidez. E 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Então, voltando, o papel de submissão e de cabeça não muda a nossa importância perante Deus, porque aqui ele fala que nós somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A graça é a mesma para o marido e para a mulher. Mas para que a gente tome posse dessa herança, o marido precisa ter esse discernimento de considerar a mulher como parte mais frágil. E olha como é pesado, ele fala que é para que as orações do marido não sejam interrompidas. Então, maridos, se você tem dificuldade de ser manso, se você é muito grosso, você perde o controle, bote isso em oração, porque a sua oração não sobe, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra, amém? E aí, o que é amar? É se entregar pela esposa, assim como Jesus se entregou pela igreja, é santificar, é papel também de Jesus santificar a igreja, quem santifica a igreja é Jesus, papel do homem santificar a esposa. Você é o sacerdote, é seu ministério, instruir sua esposa na palavra. Muitas mulheres estão se perdendo porque os maridos, muitas vezes pastores que pregam tudo na igreja, que têm o dom da palavra e chegam em casa incapaz de abrir a boca para falar da palavra de Deus para a esposa, de exortar e de orientar ela dentro dos caminhos. É papel do homem esse, santificar a mulher dele como Jesus é a igreja, amém? Proteger, é papel do homem proteger a mulher. A mulher, ela se realiza muito no homem na questão de segurança. A gente sai da submissão, né, do jeito assim, no caminhar normal das coisas, a gente sai da submissão do nosso pai para entrar debaixo da submissão do nosso marido. Então a gente abre mão de estar com o nosso pai, que é o nosso protetor, aquele que cuida da gente desde que a gente nasce, para colocar a nossa vida e entregar a nossa vida ao nosso marido. Então é função do marido proteger também, assim como Jesus também guarda a igreja. Amém? Outra função do marido, ser provedor da sua esposa. Em Efésios 5, de 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, aqui está falando aquele que amar como a si mesmo. Como que a gente faz com nós mesmos? Nós nos alimentamos, nós nos cuidamos. E aqui falando sobre a provisão. O marido provê isso para a mulher. Ele tem esse cuidado. É fazer a comida? É também, mas não está falando sobre isso. É prover o sustento. Hoje a gente tem uma dinâmica diferente, em que mulheres trabalham e contribuem também, sim, mas sem tomar a posição do marido de provedor. O provedor de casa deve ser o marido. Ele ter esse cuidado se não está faltando nada, se a esposa está bem cuidada, está precisando de alguma coisa, está bem nutrida, a família no todo. Amém? Então o homem é o provedor. Ai, gente, eu passei da hora. Próximo, então, são 9 horas. Vocês acham que eu falo sobre isso agora ou não fala? Vocês que decidem. As assanhadinhas lá fora, novinha, falando, quero saber dos casados. Mas é rápido, tá, gente? Porque é um assunto muito extenso. E eu vou falar porque tem solteiros aqui, é importante. Como que Deus vê a relação sexual? Em Cantares 7, de 6 a 9... eu não vou ler, tá, gente? Leiam Cantares em casa. O Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ele é um livro que fala sobre a relação entre marido e mulher, só que ele é espelhado na relação entre Cristo e a noiva. A gente tem que entender que o nosso casamento, a nossa família, ela é espelhada em algo que já existia no reino, não o contrário. Por isso que fala, os nossos papéis são espelhados nisso, tá? E mesmo nesse espelho, ele entra em algumas partes que vocês vão ler aqui, que fala sobre delícia, sobre o porte, sobre seios, cabelos e coisas íntimas. Então, falando aqui da beleza em que Deus vê na relação íntima entre o casal. Não é algo sujo, não é algo que seja um tabu, que não posso falar isso porque Deus... Não, Deus está lá, Deus é onipresente. E essa é uma área do nosso casamento que a gente precisa cumprir, porque é um papel, é um mandamento dentro do casamento, mas cumprir como propósito de Deus também.
E tudo que a gente faz ou não faz dentro dessa área, entender que Deus está vendo. É horrível pensar nisso, que Deus está vendo, mas Deus está vendo. Só que Deus tem uma visão santa sobre isso, e a gente precisa manter essa visão santa. E fazer conforme é a vontade de Deus. Hebreus 13:4 diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então está falando aqui que do matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, mácula é pecado. A gente precisa manter o nosso leito, a nossa cama, o lugar onde somos sem pecado, sem imundícia, sem sujeira, sem tudo aquilo que Deus abomina. Porque aqui ele já cita 2, que tanto os prostitutos quanto os adúlteros, Deus os julgará. Então, onde que está a impureza? A gente já começa por aí. Prostituição e adultério já são... Aqui vamos entrar 3. Prostituição, adultério e fornicação. Que é a relação fornicação, relação fora do casamento, fora da aliança do casamento. O adultério a gente já sabe. E a prostituição. E a prostituição e esses atos a gente nem sempre comete de forma física. Hoje está muito variado o negócio. Então você comete isso através da internet, através de coisas que você assiste, através de conversas, através de leituras. Tá um tal aí de crente assistir 50 tons de cinza? Misericórdia, gente. É usar a liberdade para dar ocasião à carne, né? Ah, não é pornô, porque está no cinema. É um filme, então eu posso. O diabo é sujo. Então a gente não pode ficar dando esse tipo de brecha. Isso tudo é impureza. Lá em Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas reinarão o reino dos céus. E aí aqui também fala sobre outro tipo de impureza no casamento, a sodomia. Todo mundo aqui sabe o que é sodomia? Só levanta a mão para saber se eu preciso explicar, porque tem menores de idade. Não o quê, pastor? Não fala ou não sabe? Então, sodomia, pecado. Então não adianta a gente procurar a santidade, a gente está na igreja, eu evangelizo, eu faço a boa obra, mas a mente está impura, mas pratica tais coisas. E isso entra no casamento e fora dele, é o que destrói os casamentos hoje em dia. Qual é o nosso dever? 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Eu falei tudo que a gente não pode, e tem muita coisa, tá, gente? Masturbação, pornografia, que eu falei. É muito engraçado, hoje está a moda aí, nudes, né? Pessoal, gente, eu já ouvi pastores falando que estava recebendo nude de outros pastores. É horrível falar isso aqui, mas porque as pessoas estão normalizando. Ah, eu não casei não, mas como eu não casei e não vou ter relação, eu preciso saber as medidas antes. O que é isso, gente? É feio o que eu estou falando, mas é absurdo. Quantos vão chegar no grande dia e Deus vai falar, eu não te reconheço, você pode ter curado, feito um monte de coisa, porque o seu coração não estava em Deus, porque não cumpriu com a palavra, porque o leito não era sem mácula. E a gente tem coisas que não é para acontecer, mas o que a gente tem? A gente tem um papel a cumprir, tá? Porque aí tem 2 problemas. Hoje o problema que entra muito nos casamentos, assim, os problemas são, ou o negócio está demais e perdeu o limite, ou o negócio está de menos. A gente até brinca, né? Fala bem assim, poxa, o problema de hoje em dia é que o povo quer fazer, quer ter relação antes de casar, e quando casa não quer mais. Está tudo trocado no negócio. Então, temos um papel. E lá em 1 Coríntios 7, no versículo 3, primeiro, ele fala assim, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Então, primeira coisa, a gente precisa buscar a satisfação do nosso cônjuge.
porque aqui ele fala que a gente tem que pagar a benevolência, a mulher ao marido e o marido à mulher. Benevolência é a bondade, é você doar, é fazer o bem àquela pessoa, é se preocupando com ela. Quando você paga a benevolência, você tira de você e se preocupa com ela. Então, primeira função nossa é satisfazer o outro. Quando a gente tirar o olho de nós mesmos, deixar o egoísmo de lado e buscar fazer isso, a gente já cumpre a primeira parte do nosso papel. E aí, segunda coisa, marido e mulher pertencem um ao outro. Aí lá no versículo 4 de 1 Coríntios 7, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. E é uma palavra que a gente escuta e não bota em prática. Claro, gente, tudo, a nossa submissão, a gente tem que entender que a nossa submissão e o nosso papel, ela não pode ultrapassar a obediência a Deus. Tem um limite. Tudo isso que eu falei aqui desde o começo da ministração, o limite é o Senhor. Se a minha submissão ao meu marido confrontar a minha obediência a Deus, eu vou ter que parar e botar aquilo em oração. São casos específicos. Aqui é a mesma coisa. Meu corpo é do meu marido e o corpo do marido é da mulher e eles têm poder sobre isso. Sim, mas tem um limite. Por que eu estou falando isso? Porque já vi mulheres que se sentem desconfortáveis de usar certas roupas, mas o marido quer mostrar a mulher. Não, usa uma coisa mais curta. Não sei o que, eu quero que todo mundo veja a minha mulher. É desse jeito. Alguém já viu alguém assim? Porque é o meu troféu. E a mulher fica lá se corrompendo. Não, o seu corpo é do seu marido, mas antes de qualquer coisa, o seu corpo é de Deus. E marido, a mesma coisa. E o que significa isso, gente? Eu já vi quantas vezes, assim, poxa, a mulher quer pôr silicone e o cara não quer. Não, mas eu gosto de você do jeito que é. Mas eu quero. Mas eu não gosto, eu gosto de você do jeito que você é. Eu casei com você assim, eu não quero que você ponha. Mas eu quero pôr silicone, eu vou me sentir bem, acabou, e pronto, e vira uma guerra dentro de casa. É para o seu marido? Não que a gente não tenha que se sentir bem, é importante, a gente precisa ter autoestima, se cuidar, se amar, o marido é a mesma coisa. Mas a gente tem que olhar para aquele a qual nós dedicamos a nossa vida, a qual vivemos o mesmo propósito, a mesma missão, ele vai gostar, ele quer? E é isso, para a gente não entrar em rebeldia. Já vi mulher aí, chega num lugar, o cabelo está curtinho, o marido está com um bico desse tamanho, e a mulher, eu estou feliz, eu gosto, e o cara não gostou. Eu não sei, mas quando você busca fazer a vontade de Deus, isso não tem como acontecer, porque faz parte da sua satisfação satisfazer o outro. Quando ele fala para a gente usar de benevolência com o outro, isso nos faz bem. Isso precisa nos fazer bem, isso não nos corrompe. Amém? E a outra coisa que a gente precisa cumprir com o nosso dever, está no versículo 5, de 1 Coríntios 7. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então está dizendo aqui que não pode ficar muito tempo sem ter relação, a não ser que seja por consentimento mútuo. Existe um prazo? É uma semana, um mês? Não existe um prazo. Porque se eu estabelecer um prazo aqui, como eu já vi, muita gente estabelecendo, você está indo contra a Bíblia. Porque na Bíblia mulheres eram santas, casamentos eram santos, e os maridos viajavam para a guerra e passavam quanto tempo longe? Então a gente tem que entender que não pode se abster um do outro, para que Satanás não entre. Não é somente, essa palavra é muito ministrada falando, porque quando você você fica muito tempo sem ter relação, vai chegar o Ricardão, vai chegar a secretária e vai fazer o que você não está fazendo. Não é só isso. Porque que quando ele fala você se abster do outro, você nega o seu corpo ao outro e seu corpo é dele, você cria frustração. Aí entra o que no casamento? Entra o rancor, entra a amargura, porque está indo contra aquilo que Deus planejou e aí começa. Aí tudo vira um problema, qualquer coisa, a louça. Gente, isso eu falo para as mulheres também. Homens, eu só lamento, mas isso é uma verdade. Se você não se abster, procurar estar disponível quanto possível, eles vão estar tão mais pacientes. Nossa, tudo vira flores. E as mulheres também. O problema da mulher é achar que isso não acontece, porque a mulher, ao mesmo tempo que tem que ser benevolente, ela se sente amada quando está tudo em dia.
E ela também tem mais paciência, faz o prato para o marido, porque esse marido me ama, ele se entregou por mim. Então está tudo lindo, porque lá no leito sem mácula é onde vocês são um, e é onde também o homem demonstra o amor, demonstra o papel dele, e onde a mulher se submete também demonstra o papel dela, e onde mutuamente um demonstra o amor divino pelo outro. Então, quando fala para não se abster, não é somente por causa das piriguetes e dos perigotos. É porque outras brechas entram. Assim como eu falei um pouco antes, nem a oração sobe quando vocês não estão no mesmo propósito. Então, existe uma regra? Não existe uma regra, gente. Vai ter que fazer acordo. Tem gente que gosta todo dia, 2 vezes por semana, 1 vez por mês, não sei. Tem casos, mas a gente está em pecado porque a gente se abstém, a gente só faz 1 vez por mês. Se está tudo bem, se o homem gosta de 1 vez por mês e a mulher gosta de 1 vez por mês, vaza com a sua religiosidade para lá, tá bom para os dois. Mas é necessário que entre num acordo e um respeite o outro, porque se tem uma área que Satanás entra, porque é uma área que você casa, e cada um tem sua vontade, vai ter que se encaixar na vontade do outro, é um problema. Aí Deus, na sua sabedoria, fala o quê? O corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Por quê? Para que a gente pare de achar que tem que ser feito conforme a minha vontade, o que eu gosto ou deixo de gostar. É pelo outro. Isso aqui a gente resolve com o Espírito Santo, isso a gente resolve com diálogo, isso a gente resolve com oração, e isso a gente resolve santificando, porque muitos dos problemas que estão entrando dentro dos casamentos é porque a mente está tão suja de podridão, que ficam vindo com exigências do mundo, do capeta, para dentro de um lar que não era para entrar isso. Uma vez eu vi um filme, eu não vou lembrar o filme, se alguém já viu, e a mulher falava sobre um sorvete lá, sei lá, sorvete de pistache. Você precisa comer sorvete de pistache. Não, mas eu gosto mais do que chocolate. Não, mas você precisa, mas eu prefiro que chocolate. Mas é porque você não experimentou de pistache. Não interessa, não precisa experimentar para saber que o que eu prefiro é o que chocolate. É por isso que a fornicação e a relação fora do casamento tem trazido maldição. Porque as pessoas entram no casamento com sorvete de chocolate, mas já comeu de pistache. Aí lasca tudo. E vou te falar uma coisa que eu já vi aí de amigas mundanas. Você precisa experimentar tudo para saber do que você gosta. Não interessa do que você gosta. Você não vai casar com o melhor de todos na cama. Você vai casar com o que supre em outras áreas. Aí sabe o que vai ser ruim? Vai casar com ele, sabendo que outros são melhores naquela área, e vai ficar frustrado com uma área que não precisava ser. Porque se você não conhece outro, o seu marido vai ser o melhor. Então, jovens, se guardem para que aquela pessoa que Deus tem guardado para você seja o melhor. Prefiram, vocês vão casar com sorvete de chocolate, não comam de pistache. Porque não tem em todo lugar, não vai ser o que você vai ter. Aceite o que Deus tem para você. Amém? Então, a gente tem que tirar isso. E aqueles que já tiveram contato, pede para Deus tirar. Toda imagem de pornografia, toda memória, toda comparação. Mulheres estão sofrendo porque se comparam. Eles falaram que o índice de cirurgias plásticas em homens e mulheres tem aumentado absurdamente nos últimos anos por causa da comparação. Porque as pessoas têm tido acesso à nudez na internet e têm se comparado com o que não tem que se comparar. Seu marido tem que conhecer só você e você somente o seu marido. E isso é o melhor. Não se compare, comparação é a arma do capeta na nossa vida. Amém? Então, com relação a tudo que dentro do casamento, como eu falei, dentro dessa área sexual, é agradar um ao outro. Então é importante o diálogo para que a gente ouça do outro. Tem casais casados há 30 anos e não sabem do que o outro gosta. Sempre achei que gostasse disso e na verdade, porque nunca perguntou. Pergunte, porque ao agradar o outro, você vai se agradar e as coisas vão se ajustar. O que mais eu posso ou não posso? Eu posso perfume ou não posso? Eu posso depilar de um jeito ou não posso? Eu posso usar tal cor ou não posso? Sabe o que vocês vão fazer? Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, serve para tudo da vida, mas a gente tem que entender que serve aqui para o casamento. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive o dig-dig, no dig-dig. Fazei tudo para a glória de Deus. Entendam que quando você se torna um
com o seu marido, e marido quando você se torna um com a sua esposa, na sua intimidade do casal, isso é para a glória de Deus, é propósito do Senhor. Então não bote nada lá que não seja para a glória de Deus, amém? E para todas as outras demais coisas que o mundo é muito criativo, coloque em oração, porque nem a Bíblia preveu tanta coisa que o povo ia inventar. Esses dias eu ouvi um pastor falando, pelo amor de Deus, vocês vão querer dormir com dinossauro, porque vocês não têm limite. Então, Deus fez tudo tão perfeito. Não extrapole os limites para que não aumente a exigência. Porque só o que Deus fez ali, ó, certinho, o número do outro lá já está perfeito, já satisfaz. Então façam isso. Agradem uns aos outros. Tomem banho antes de dormir. Escovem os dentes, gente. Depilem. Façam a barba, maridos. Mas agrade a sua esposa. Esposa, agrade o seu marido. Se esforça. Ore para Deus, amém? Em todas as áreas da vida. Amém? Então, nossa, falei demais, falei ainda pouco, perto de tanta coisa. Nós vamos orar. E eu peço que, existe muito conteúdo, existem livros, existem os cursos, o Casados para Sempre, está aberto ainda, né? Tem vaga para o curso Casados para Sempre. É propósito do Senhor trazer restauração familiar em todas as áreas. Então, se dedique à leitura da palavra, a pedir para que Deus transforme, o Espírito Santo venha restaurar. Eu não sei qual é a fissura do seu casamento, mas assim, Deus, Ele é o oleiro. Ele quer refazer, Ele quer fazer um vaso novo e Ele vai fazer. A gente só precisa colocar o nosso casamento como propósito do Senhor para nós aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, Pai, engrandecemos o Teu nome, te glorificamos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por cada livramento, por cada palavra, pela Tua provisão e pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, todas as famílias daqui, as que estão presentes, as que estão assistindo online, que todas as famílias possam alcançar a Tua vontade, possam Te buscar, e que o Teu propósito seja o norte de nossas famílias, que possamos entender que é um ministério, que possamos nos colocar disponíveis como instrumentos de justiça, para que sejamos usados por Ti em nossa família, para que a nossa família seja alicerce, Senhor, da Tua noiva, da igreja, Senhor, para que o Teu avivamento comece, Senhor, e o Teu avivamento, ele se inicia na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, quebra toda maldição, vem trazendo à mente, Senhor, e que todas as famílias aqui, Senhor, busquem a Ti, busquem ajuda, busquem conhecimento, Senhor, mas busquem, acima de tudo, praticar, botar em prática, Senhor, a Tua palavra e os Teus mandamentos para a nossa família, Pai, que é um presente vindo de Ti. Somos gratos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.